Digno é o Senhor, Pai. Santo, em nome de Jesus, reina e continua reinando, Senhor. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, nos toca. O Senhor é o único poder que pode nos curar, nos transformar, nos libertar. Vem, Senhor, e toca as nossas vidas com a Tua palavra, Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, peço, Pai, que nossos corações e mentes estejam concentrados na voz do Senhor, na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, todo ataque do inimigo, toda legalidade do inimigo caia por terra. Damos liberdade para o Teu Espírito, Tua verdade. Reina, reina sobre nós. Reina, Senhor. Reina em nossos corações. Reina, Senhor, em nossas mentes. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria. Obrigado, irmão, pelo cafezinho. Maravilha. Queridos, quero estar ministrando aqui mais uma palavra, mais um sermão da nossa série Check-up do Coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 a 10. Esse é um dos textos bases para o nosso sermão de hoje. E o nosso sermão de hoje é o terceiro sermão dessa série, Check-up do Coração. O Senhor está nos levando pela palavra, a examinar o nosso coração. E assim, como numa comparação de quem já passou pelo médico do coração e já fez uma série de exames, uma bateria de exames, um check-up desse órgão coração, nós estamos percebendo que na palavra de Deus, e principalmente pegando o exemplo de Davi, que exatamente na base da oração de Davi que nós percebemos Davi pedindo para o Senhor, então sonda o meu coração, examina o meu coração, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algo que te ofende, vê as minhas inquietações, porque Davi então, ele percebe que o Senhor, o seu Criador, Ele vê profundamente todas as coisas, e é Ele que pode curar o nosso coração adoecido, o nosso coração enganoso. Amém, queridos? Aleluia! Os vícios do nosso coração, as fraquezas, né? As nossas enfermidades. Amém, queridos? Glória a Deus. Então esse sermão 3 é o perigo do auto-engano. O perigo do ego, e o ego tem o seu auto-engano. E nós estamos aqui, a cada sermão, fazendo também uma comparação com um tipo de exame, né? Como é um check-up, é uma bateria de exames. Então, hoje nós vamos falar sobre um exame interessante que quem está no médico do coração passa também, que é o ergométrico. Esse é muito interessante, esse exame. Você vai saber aqui. Quando a pressão revela quem está governando o coração. E lá no texto de Jeremias 17, 9 a 10, eu quero ler para vocês, diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém, irmãos? Então, nas últimas semanas, estamos fazendo um check-up espiritual do coração, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. E no primeiro sermão, então, nós falamos sobre o raio-x do coração. E esse raio-x revela, então,
a estruturação do nosso coração. Não sei se vocês se lembram, mas nós vimos 3, estruturas de coração, como se fosse a natureza do coração humano diante do seu Criador agora, depois do pecado. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Muito interessante. No segundo sermão, nós falamos sobre o exame do eletrocardiograma. E esse exame do eletrocardiograma, ele revela os ritmos, as emoções, as reações. É como se o raio-x te mostrasse por fora. Esse, então, eletrocardiograma te mostra um pouco mais lá dentro do coração. Então, os ritmos, as frequências, as reações. Então, nós ministramos sobre emoções. Então, feridas do coração. O Senhor foi nos fazendo examinar. E hoje nós chegamos então nesse terceiro exame, nesse terceiro sermão, e eu quero também usar aqui o teste, o exame ergométrico. Esse teste ergométrico não examina o coração em repouso, irmãos, mas ele examina o coração sob esforço, pressão, aceleração e desconforto. Não sei se você já passou por esse exame, mas quem vai no médico cardiologista, e é necessário fazer esse exame do ergométrico, ele vai colocar você numa esteira. Porque você sentadinho, você deitadinho no consultório, você vai falar do que você está sentindo, ele já fez aqui ali alguns outros exames, aí o médico vai pedir para você, agora é o seguinte, eu quero ver como é que está seu coração sob pressão. Então sobe nessa esteira. Aí coloca um monte de fiozinho no cara, entendeu? E ele vai para a esteira. E dá-lhe. E os batimentos cardíacos aceleram, e ali os parâmetros vão sendo examinados. Entende, irmãos? Então, assim Deus também, não sei se vocês estão lembrando da palavra de testemunho da irmã Aline, viu, irmã Aline? Você foi para a esteira, passou o ano inteirinho na esteira, sob pressão. E o Espírito Santo estava assim, aguenta, que eu estou examinando você, estou forjando suas emoções. Amém, queridos? Quem já foi para a esteira aí com Jesus? Meu Deus, eu preciso ir para a esteira ali na academia. Vamos lá, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque existem problemas que eles não aparecem quando tudo está tranquilo, irmão. A gente maqueia muita coisa, presta atenção. Eles aparecem quando o coração ele está sob pressão, está exigindo, então. Assim também acontece espiritualmente com a gente. Olha só, enquanto ninguém nos contraria, parecemos mansos, amém, irmãos? Não é? Se você passar uma semana de boa com a sua esposa, seu marido, a sua esposa em coma, semana toda, você está tranquilo. Seu marido na UTI, você fica tranquilo em casa, não tem aperreio, o marido não está lá. Brincadeira. Não, quando tudo está tranquilinho, irmão, está tudo zen, você está de boa, as pessoas até, nós chegamos num bazar sábado das mulheres lá, uma irmã lá falou, pastor, a gente tem a impressão que você é mais a queridinha, elas estavam falando com a queridinha lá, nossa, que casal abençoado, nem briga, parece que assim vocês são imbrigáveis, são... Aí a irmã falou isso para nós, e a queridinha olhou para o outro, aí, queridinha, é claro, irmão, diante dos irmãos nós não estamos na esteira, irmão, agora no dia a dia lá em casa, aqui é só passarela, eita benção, é cafezinho, é culto, é não sei o quê, é os irmãos que já vêm com simpatia, aleluia, paz do Senhor, pastor, que bênção, vamos para a esteira para você ver. Tem coisa que aparece só sob pressão, meu irmão, não está na pressão, não é?
Enquanto ninguém nos corrige, enquanto ninguém te corrige, irmão, você parece humilde. Mas se alguém contrariar, se alguém corrigir, ninguém está corrigindo, está tudo tranquilo. Ó, irmão, você quietinho, caladinho, as pessoas vão falar, cara, mas parece que, rapaz, esse irmão é uma bênção. Olha a humildade. Bota na pressão, bota na esteira, irmãos. Aí eu queria te falar, Jesus, irmão, vai levar a gente para o outro lado. Vai fazer o mar dar uma agitada. Amém, irmãos? Sob pressão. Naquela voltinha de barco com os discípulos, eles pensavam que ia morrer, ainda ficou cobrando Jesus, você não vai livrar a gente? Nós estamos com medo. Sob pressão, irmão. Até o momento, ninguém tinha medo. Estava vendo Jesus curar, estava Jesus fazendo milagres, os discípulos, tudo veio, eita, pega, agora chegou o Messias. Agora nós vamos acabar com Roma, acabou nossa vergonha da história de Israel. O Messias está com a gente, não temos medo de ninguém, de nada. Só foi o mar se agitar e o ventinho dar uma subiada, menina. Jesus, não vai morrer, não vai morrer. Jesus, tem misericórdia de nós. E eles estavam querendo esbancar Roma, achando que Messias ia fazer isso aí. Enquanto tudo está sob controle, irmão, dizemos que confiamos em Deus. Está tudo controladinho, as finanças estão ok, está tudo kit, casamento tranquilo, as crianças tudo em paz, tudo no sonífero, amém, irmãos? Tudo tranquilo, confiamos em Deus, vamos para a igreja, aí começam as provas, vem tribulações, vem provas, vem esteira, vem coraçãozinho dá acelerado, falta um pouquinho, a falta vem, a prova vem. Será que a gente confia mesmo em Deus? Amém, irmãos? Então, quando somos pressionados, quando somos corrigidos, irmãos, contrariados, quando somos esquecidos, ou quando somos expostos, confrontados, o verdadeiro coração aparece. Amém, queridos? A pressão, irmão, não cria o coração de agora. A pressão, revela o coração de antes. Está vendo? Não, eu estou assim porque eu estou passando por essa circunstância. Não, irmão, a circunstância só está mostrando, revelando o que é o coração de sempre. Só depende de uma condição, só depende de uma circunstância. E você mostra. Você mostra. Amém, queridos? Vou te dar um exemplo claro do que o Senhor fez com Israel. E a gente precisa ir lá para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. O deserto, o Senhor fez do deserto uma esteira de um teste ergométrico para aqueles que saíram do Egito, que se chamavam pelo nome do Senhor. Amém? Deus permitiu no deserto fome, sede, espera, cansaço, dependência diária, ausência de controle, para revelar o que havia dentro do coração do povo. Deixa eu falar, irmão. Foram por volta de mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Só chegaram na terra prometida. Daqueles 3 milhões que saíram, 2 testemunhas fiéis, pelo menos 2, para o padrão de Jesus que ele precisa. Só precisa de 2 testemunhas. Então, talvez, irmão, você está passando por um deserto, você está passando por fome, por sede, por espera, por cansaço, por ausência. Antes você tinha controle, agora você perdeu o controle. Que a irmã Aline falou aqui, irmãos, nós dependemos de Deus. E as circunstâncias vão provar isso na dinâmica da vida, irmão.
E se no momento desse você não reconhecer quem é Deus e quem é você, você é reprovado e você revela a natureza do seu coração. Em Deuteronômio capítulo 8, 2 diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Vamos para o deserto. Lá eu quero que vocês conheçam o meu coração, e eu quero que vocês conheçam o coração de vocês, porque a gente precisa se unir. Eu quero falar para vocês que um dia desses, não faz muito tempo, eu tive uma experiência muito interessante de manhã na escola. Eu e a queridinha, levando as crianças, para a escola. Estava o Ian e a Luísa no carro. E para deixar a Luísa na escola dela, e vocês sabem, os irmãos que deixam crianças nas escolas, o momento de pico, meu irmão, o fluxo trava, sim ou não, irmãos? E você não tem lugar para estacionar nem na direita nem na esquerda. Você sabe que é barra. Eu aprendi um macete, eu vou 10 minutos, 15 minutos depois. Se você pegar essa dica, nós está travado de novo, no 15 minutos. Aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Eu estou ali, nossa, cara, não tem jeito, eu estou olhando para trás, para os lados. Aí eu tive o recurso aqui, hoje eu não vi o visitante, mas aquele dia 360, falei, ixi. Ai meu Deus, vai passar, não vai dar de descer. Aí o cara da frente no carro parou o carro dele e parou tudo geral. Aí eu falei, cara, ele parou, vai dar tempo de Luísa sair do carro. Aí eu viro para trás, a Luísa está no banco. Desce agora, minha filha. Aí ela, pai, não. Eu falei, desce agora, mas se que servem, pai, não dá, eu juro, nossa, que ódio, nossa. Falei, filha, desce desse carro agora. A queridinha, entendeu? Regalou um olho, só regalou o olho, não precisou falar nada. O Ian, tadinho, quando eu vi ele, estava em posição fetal. Até eu entregar ele na outra escola, menino. Irmãos, aí, depois eu fiquei pensando. Ela não queria descer, ela começou a questionar, ela ficou tentando entender, ela tentou argumentar, 6-7. Pai, 6-7. Você é louco, meu, não compensa, juro, que ódio. Talvez ela estivesse pensando assim, ué, não é assim que ele me entrega? Não é nesse lugar, por que agora? Por que aqui? Por que não mais perto? Por que desse jeito? Queria entender, irmão. Enquanto ela tentava entender, eu estava vendo algo que ela não via. Tinha um momento seguro, esperto, inteligente, assegurado dela descer. Mas ela estava no banco de trás, então ela não conseguia ver. Sei que sabe. Eu estava no banco da frente, eu tinha um pouquinho mais de visão. Amém, irmãos? Então, enquanto ela tentava entender, eu estava vendo algo que ela não via. Eu via o fluxo, eu via o risco, eu via o momento, eu via a oportunidade segura, ela via apenas o desconforto daquele instante. E a voz do pai dela estava dizendo, vai! E ela estava resistindo, questionando, argumentando, pensando, calculando, fazendo comparações. E aí, meu irmão, quando ela desceu do carro, eu fiquei pensando, cara, Deus começou a falar comigo. Ele começou a falar assim, você é do mesmo jeito. E eu, 6-7. É o quê? Entendeu?
Porque muitas vezes, irmão, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Deus diz, perdoa. E nós ficamos perguntando, mas por quê? Como? Por que agora? Eu perdoo, mas... Entende, irmãos? Você quer entender. Pastor, como é que é assim? Quando é que a gente perdoa mesmo de verdade? Aí você tem que pegar, irmão, fazer uma aula e explicar, do Gênesis ao Apocalipse, explicar e tal. Ele, pastor, é difícil perdoar. Deus diz, entrega, e nós respondemos, me convença, preciso pensar melhor. Será que é agora? Será que é a voz de Deus? Deus está dizendo, para agora. E nós ficamos respondendo, preciso entender primeiro. Preciso entender primeiro. E a gente tem justificativas, e a gente tem argumentos, e a gente tem defesas para aquilo que está bem claro na palavra, ou que o Espírito está dizendo a nós. Deus diz, obedeça, e nós respondemos, isso ainda não está fazendo sentido para mim. Calma, que é assim agora que o Ian está desse jeito. Aquele dia, filho, não sei o que, o banheiro, calma. Calma aí, mãe. Filha, você já escovou os dentes? Calma aí, pai. Calma. Hoje eu conversei ele cedinho, irmão. Domingão, nós dois no sofá. E eu vendo toda a manhã dele. Não sei o que, papapá. Eu falei, filho, então. Pai, eu posso então assistir desenho? Pode. Você já escovou seus dentes? Já arrumou o tupete seu aí? Já botou uma bermuda? Você sabe que é a primeira coisa que a gente pede para você? Calma, pai. Ficou assim na coxa dele, com o carrinho. Eu fiz questão, irmão, de ficar olhando para ele o tempo todo assim. Ele estava de lado, viu, irmão? Estava de lado. Aí, de vez em quando, ele fazia assim com o olho. Eu dei um grito nele, menino. O carrinho voou não sei para onde. E foi. Ai, meu Deus. Minha filha queria entender primeiro, para depois obedecer. Mas eu precisava que ela me obedecesse primeiro, para depois entender. Caminhar com Deus, irmão, é pela fé. E o princípio da fé é mais ou menos esse. Primeiro você confia, depois você vai entender. Por quê? Porque é Deus, meu irmão, que está te dizendo. Se eu sou pai, tenho uma visão mais ampla, se ela é filha e tem uma visão mais limitada, e o Pai do céu, irmão, que está vendo todas as coisas lá do céu e vê tudo, eu não vou confiar? Por que você não confia? Sim, nosso coração ficou adoecido. Com o que, pastor? Com ego, com auto-engano. Isso virou a nossa natureza. Nós perdemos a capacidade de confiarmos. Sabe o que a gente comeu, irmão? A gente parou de comer o fruto da vida e começamos a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora a gente explica, a gente justifica, a gente questiona, a gente argumenta, a gente que define o que é certo e errado. E Deus, a voz de Deus, não sei, não faz sentido, não estou acostumado com isso, não tenho relação. O que eu tenho relação é comigo mesmo, eu me conheço. Falar a verdade, eu não confio muito nas pessoas, mas em mim eu confio. Esse é o teu ego, esse é o nosso coração. Amém, irmãos? O maior problema de ser humano não é falta de informação, conhecimento, irmão, é a dificuldade de confiar no outro. Perdemos a confiança. E não só
no outro, mas principalmente confiar em Deus, e isso é estrutural na natureza humana, em nosso coração. Nosso coração viciou em confiar mais em nós mesmos do que no outro. Nós, eu, Salim, você, se viciou desde criança, desde quando você saiu da barriga da sua mãe, a confiar mais em você. Até para o seu pai e para sua mãe, que você já viu que ele faz algum bem para você, mas ele também fez algum mal, aí você deixou de confiar nele só por causa do mal que ele fez. Mas o bem que ele fez, não valeu foi de nada. O que vale é a sua interpretação acerca das coisas. É o teu coração. Por isso que Jeremias está dizendo, enganoso é o coração, quem vai poder curá-lo? Aí o Senhor fala, eu sou a esperança para vocês. Nosso coração viciou em confiar mais em nós mesmos do que em Deus. O ego, irmão, nasce quando o eu assume o centro. Preste bem atenção. O auto-engano não começa apenas quando alguém acredita numa mentira. Ele começa quando o eu quer ocupar o lugar que pertence a Deus. E nós vamos ocupar isso com engano, com auto-engano. E isso vai ser a estrutura da nossa vida interior. E a gente quer o centro. A Bíblia mostra isso desde o Éden, irmãos. A serpente, irmão, primeira oferta da serpente não foi toca, come esse fruto. Não, ele não pegou o fruto e ofereceu o primeiro fruto. O que a serpente ofereceu? Um engano. Ele ofereceu autonomia. Ele ofereceu independência de Deus. Ele ofereceu um trono. Se vocês comerem desse fruto, serão como Deus. Como assim? Vocês podem comer de todos os frutos, mas não pode comer desse? Então te falta alguma coisa. Te falta alguma coisa. Então o inimigo operou um engano, nós caímos, e o problema do inimigo era dele. Agora, irmão, o problema é nosso, porque agora nós ativamos nosso auto-engano. Agora não precisa mais do capeta não, irmãos. Nós nos tornamos senhores de si mesmo. Nós é que falamos o que é justiça, o que é verdade, o que é o certo, o que é o errado, qual é o momento certo. Nós é que definimos quem é Deus. A tentação não era apenas comer, a tentação era assumir uma posição que pertence a Deus. O ego nasce quando o eu tenta ocupar o lugar que pertence a Deus. O ego é o eu que quer controlar sozinho. É o eu que quer decidir sozinho. É o eu que quer proteger a si mesmo sozinho. É o eu que resiste à dependência do outro. Esse outro pode ser Deus, esse outro pode ser alguém semelhante a você, seu pai, sua mãe, seu irmão, vizinho, você, pessoas à sua volta. Começou com o engano da serpente e se tornou no auto-engano do nosso coração, pelo nosso próprio mal. Nosso próprio mal nós caímos. Porque o ego humano quer ocupar o centro, mas não quer admitir isso, então ele cria argumentos, justificativas, explicações, versões. Amém, irmãos? Fomos criados a imagem de Deus, presta atenção. A Bíblia diz isso. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas o pecado, irmão, nos fez cair desta imagem, desta luz que nos dava a visão exata dessa imagem. Nós caímos e fomos para as trevas. E quando nós fomos para as trevas, nós perdemos a clareza dessa imagem.
E por perder a clareza dessa imagem, nós então inventamos qualquer imagem. E chamamos isso de nós mesmos, chamamos isso de Deus. O nosso ego. Criamos um Deus à nossa imagem. Deus criou a gente à sua imagem. E nós, pelo pecado, nas trevas, distorcemos a imagem e criamos um Deus à nossa imagem. Quem é esse Deus? Eu sem Deus, eu sem confiar no outro, eu só confio em mim mesmo. Amém, queridos? Esse é o ego. Preste bem atenção, irmão. Existe uma imagem que Deus tem de mim. Essa imagem é revelada pela luz de Deus, pela palavra de Deus, pelo caráter de Deus, pelo propósito de Deus. Só que o seguinte, existe uma imagem que o meu ego construiu de mim, formada nas sombras do meu auto-engano, das feridas do meu coração. Porque as feridas do coração, irmão, não é só os fatos que acontecem, mas é a maneira como a gente lê, interpreta. Sabe por quê, irmãos? Porque dependendo do ângulo que você está, que nem a minha filha estava num ângulo de visão. Veio uma voz dizendo, vá, e é uma voz de quem tem autoridade, saia agora, desce agora, mas ela não tem clareza, por isso que ela não entendeu. Então ela questiona, ela argumenta, ela quer explicações, ela quer entender primeiro. Mas antes disso, irmão, tem uma coisa mais importante, que é relacional. Quem está falando com ela é o pai dela. Assim, irmãos, eu gostaria que nesse sermão, a gente pudesse olhar para o nosso Criador, para Deus, e você pudesse examinar seu coração, a sua mente, a sua memória, a sua vida diante desse Deus. Eu tenho 47 anos, você deve ter 30, 40, 60, 70, 80. Qual é a visão que você tem de si mesmo? Qual é a visão que você tem de Deus? E eu quero te perguntar, irmão, essa visão está de acordo com a imagem de Deus? Você vê claramente pela luz de Deus? Ou você ainda vive tateando, imaginando, pensando e concluindo no escuro, irmão? Nos ângulos da vida limitados. Você foi ferido com a rejeição. E isso, irmão, deixou você marcado. E a partir daí você coloca agora uma interpretação, uma leitura, e você agora viciou o ego, e você agora tem um auto-engano em relação a essas coisas que aconteceram. Não, pastor, mas foi de fato, eu fui frustrado, eu fui decepcionado, eu fui rejeitado. Sim, isso é verdade, mas isso é o ângulo de você. Mas de acordo com o ângulo de Deus, e sob a luz de Deus, você já parou para pensar o que é que Deus diz sobre tudo isso? A irmã Aline estava com medo, e Deus está dizendo, eu vou tratar isso. Por quê, pai? O Senhor vai me tratar? Não, porque eu vou te mostrar uns ângulos que eu vejo e você ainda não vê. Vou te colocar na esteira, sob pressão. Porque se você não estiver sob pressão, você não consegue ver. Por quê? Porque você tem auto-engano. Tem algumas coisas em você que estão maquiadas, estão nas sombras. Eu quero te chamar para a luz. Eu quero que você veja do ponto de vista que eu vejo. Amém, queridos? Feridas distorcem a autoimagem, irmão. A pessoa não vive apenas com uma autoimagem, muitas vezes ela vive com uma autoimagem do ego, uma versão de si mesma construída para sobreviver à dor, sobreviver ao pecado, sobreviver à falta, ao medo. O ego ferido constrói uma imagem de defesa. Atenção, irmãos, o ego ferido constrói uma imagem de defesa. Eu não preciso mais de ninguém. Por quê? Porque quando você
confiava nas pessoas, elas te frustraram, elas te decepcionaram, elas te rejeitaram, elas te humilharam. Você fez um sistema de defesa, uma autoimagem de si mesmo, um autoengano, dizendo uma verdade: não confio mais nas pessoas. Eu faço sozinho, eu treino sozinho, eu me esforço, eu chego por meu mérito, para não ficar dependendo das pessoas. Você chama isso de disciplina, você chama isso de controle, mas da perspectiva da luz de Deus, Deus pode estar olhando e falando: não, parece que é isso mesmo, na sombra é isso, mas diante da minha luz, você é medroso. Você é autossuficiente. Você confia mais em si mesmo e não consegue confiar nas pessoas. E deixa eu te falar um negócio. Na pressão, Deus vai te dizer: você não confia em mim. Você tem uma versão de si mesma, construída. Isso é o ego. E quando a gente está ferido, irmão, a gente faz uma imagem de defesa. O ego inflado constrói uma imagem de superioridade. Eu sou forte, eu sei, eu consigo, deixa comigo. Por trás, pode ser uma pessoa que foi muito humilhada, e ela ganhou tanta força na sombra, que agora, por exercício, por capacidade de querer vencer, ela vence. Só que é só para mostrar para os outros que ela não é mais aquela pessoa inferior. Não está bom ser igual. Agora você quer ser superior. Pastor, não é isso. Sim, na sombra eu sei. Mas tem luz de Deus, tem ângulos do nosso Criador, desse especialista do coração, que esquadrinha coração, que sonda e examina nosso coração. E sob pressão, irmão, isso vem à tona. O ego religioso constrói uma imagem espiritualizada. Ego religioso, irmão. De aparência. Está tudo bem comigo, eu só preciso de discernimento, eu vou orar, é que eu não estou jejuando muito. A minha reputação, olha os anos que eu tenho na igreja, olha o cargo que eu tenho, olha a sabedoria que eu tenho, olha o currículo que eu tenho. Ego autossuficiente constrói uma imagem de controle. Eu sei até onde eu posso ir. Você está brincando com o limite do pecado. E você está chamando isso de controle. E o Espírito está dizendo: sai daí agora. É mais. Só mais uma clicada. Só mais um oi. E você está 6-7 e o Espírito está dizendo: sai agora. Agora ainda está seguro. E você está dizendo: não, eu tenho controle. Eu fumo, mas não trago. Eu bebo, mas nem tonteio. Eu fleto, mas não vou para a cama. Eu olho, mas não tenho coragem de trair minha esposa. Eu sei até onde eu posso ir. E Deus está dizendo: sai daí agora, desce agora. E você tem argumentos, você tem justificativas, você tem defesas. Eu estou falando você, mas eu estou nisso aí. Todos nós. Amém, irmãos? As feridas não produzem apenas dor, elas produzem interpretações. A rejeição diz: você não é amado. A humilhação diz: você não tem valor. A decepção diz: você não pode confiar. A frustração diz: você sempre falha. E quando essas vozes permanecem dentro do coração, elas formam uma autoimagem distorcida como defesa. E toda pessoa possui uma imagem de si mesma. Talvez essa imagem que você construiu na sua vida é o seu eu. E eu vou te dizer, esse eu seu não está sob a luz, não está sobre a verdade. Está sobre um autoengano. Esse é o seu ego, esse é meu ego. O Evangelho vai nos fazer um convite para o ego. O Evangelho não veio consertar esse ego, o Evangelho não veio remendar esse ego, o Evangelho não veio
massagear esse ego, o evangelho não veio, irmão, preservar esse ego, destacar esse ego, promover esse ego. O evangelho veio te fazer um convite. Morra. Morra para si mesmo. Porque essa autoimagem de si mesmo está distorcida da minha luz. Eu tenho uma imagem de você, mas você criou a sua própria imagem e se tornou um Deus de si mesmo. Seus sentimentos é um Deus, sua memória é um Deus, sua reputação é um Deus, seu jeito de ser é um Deus. Você fala, eu sou sincero. Sim, tem um pouquinho de verdade nisso, mas tem outra verdade que diz assim, você é grosso. A Bíblia está te falando que é para você ser dócil, mas você tem sido grosso. E você diz, meu argumento é o seguinte, eu sou sincero, nasci assim, vou morrer assim. Então, se você vier para um exame com um cardiologista, especialista em coração Jesus, ele vai te botar na esteira, ele vai te colocar em algumas provas. E o coração vai mostrar. Quem construiu essa imagem, queridos? Foi Deus? Foi a palavra? Foi Cristo? Atenção, irmãos. Ou foram as feridas? Ninguém passa sem. Foram os fracassos. Ninguém passa sem nessa vida. Todos nós. Foram os pecados, igreja. Todos nós pecamos. Foram as perdas, todos nós já perdemos. Quem está construindo essa imagem de si mesmo? Foram as rejeições. Quem nunca foi rejeitado, queridos? Imagine, irmão, uma parede. Eu quero te dar uma ilustração. E nela aparece apenas uma sombra, uma silhueta, um contorno. Vamos supor que essa imagem aqui fosse apenas sombreada, assim. Aí você, ou a silhueta de... esses dias eu falei aqui, né? Vocês estão vendo a mão? Ó, tá vendo lá? A silhueta da minha mão, lá atrás. Você deduz que é uma imagem de uma mão? Sim ou não? Deduz. O que mais você vai falar? Não, os dedos do pastor é torto. Olha, o pastor é meio cotoco. 5 dedos, ainda bem que não é o 4 dedos. Amém, irmão? É uma mão gorda, é uma mão magra, é uma mão velha, é uma mão nova. Se você olhar a silhueta de uma pessoa, numa sombra, a gente vai pensar assim, na sombra, você começa a deduzir, parece uma pessoa alta, parece uma pessoa baixa, parece uma pessoa forte, parece que é um homem, parece que é uma mulher, porque é só a sombra, irmãos, você não tem clareza, mas você não está vendo a pessoa, você está vendo apenas uma projeção que está à sombra. Você não está vendo a realidade original. Você está vendo um contorno produzido pela falta da luz plena. Queridos, sombra faz a gente fazer interpretações. Então, o que você interpretou na vida? A sombra das suas rejeições, a sombra das suas humilhações, a sombra de seus pecados. A luz revela a realidade. Muitas pessoas vivem olhando para as sombras da própria história. A sombra da rejeição, a sombra da humilhação, a sombra da culpa, a sombra do pecado, a sombra do fracasso. Se você vier para Jesus, Ele coloca clareza e luz sobre o seu pecado, sobre o seu fracasso, sobre a sua humilhação, sobre a sua culpa. Porque a gente, irmão, está enxergando para a sombra.
E a gente fica deduzindo um monte de coisa. E é por isso que o profeta está dizendo: enganoso é o coração. Deus está dizendo: eu posso te perdoar. O auto-engano, irmãos, ele acontece quando confundimos a sombra com a nossa identidade. E assim, irmãos, nós vamos para Cristo. E mesmo em Cristo agora, clareando algumas coisas pelo conhecimento e pela graça, ainda muitos de nós ainda estamos presos ou escravizados. Nós precisamos nos curar do coração desses auto-enganos que nós estamos apegados a esse ego, e Jesus está querendo trazer cada vez mais clareza, mais luz. Amém, irmãos? Eu vou te passar aqui alguns exemplos desse ego, e pegando a vida de Davi e as faces do ego. Davi, ele é um dos melhores exemplos bíblicos, então. Não porque ele foi perfeito, irmãos, mas porque a Bíblia mostra suas vitórias, suas feridas, seus pecados, suas crises, seus enganos e o seu quebrantamento. Davi nos ajuda a ver que o ego pode aparecer de várias formas. Por exemplo, Davi e o ego ferido. Davi conheceu a sensação de não ser lembrado. Lembra? Eu te ministrei no sermão passado sobre feridas do coração. Aquele episódio com o pai Jessé, o profeta vem ungir, e ele é esquecido pelo pai. Ele é zombado pelos irmãos. Todos foram chamados, menos Davi. Aí, irmão, preste bem atenção. Na sombra, Davi podia dizer: eu não fui visto. Mas Deus estava dizendo, com aquela situação, na luz ele estava dizendo: você foi escolhido. Então preste bem atenção, irmão. Será que não é assim, talvez num episódio lá na sua infância? No ângulo que você está dizendo: eu sou assim, eu fui assim, é assim que eu sou. E talvez você não viu pelo ângulo da luz o que Deus declara de você, o que Deus fala que você é. Entendeu? Porque nesse episódio, Davi na sombra podia dizer: eu não fui visto. Mas Deus está exatamente dizendo pela vida do profeta lá na casa dele: foi você que foi escolhido. A sombra, irmão, dizia: você foi esquecido, mas Deus estava dizendo: eu te separei. A sombra dizia: você não tem valor, seu pai te esqueceu, seus irmãos não querem saber, nem eu te chamar. Se não fosse o profeta insistir, mas Deus estava dizendo: eu te escolhi, eu te separei, e você é este. Amém, irmãos? Depois Davi ainda experimenta a humilhação pela vinda do próprio irmão, e esse ego ferido nasce quando começo a viver tentando provar que tenho valor. Há pessoas que vivem tentando provar valor, porque lá atrás foram ignoradas. Tentam provar capacidade, porque lá atrás foram diminuídas. Tentam provar espiritualidade, porque foram rejeitadas. Mas a identidade não nasce da aprovação das pessoas. Essa identidade nasce daquilo que Deus já declarou na luz. E agora em Cristo, irmão, nós precisamos ir nos conhecer. Qual é a imagem? A palavra de Deus revela que é Cristo em nós a esperança dessa glória. Amém, irmãos? Deixa eu falar sobre Davi e o ego inflado. Anos depois, irmão, Davi não é mais aquele garotinho esquecido no meio do mato com poucas ovelhas. Agora mudou, irmão. Davi se tornou rei, porque foi ungido naquele dia. Agora ele é rei, ele tem palácios, Davi, tem exército, Davi, tem um grande currículo de vitórias, tem um nome, tem uma reputação. Davi, é um grande rei, ele tem muita influência. E aqui surge um outro perigo, irmão. O perigo do ego inflado.
Lá em 2 Samuel, quero ir com você até lá, 24, 2 a 4. Abra sua Bíblia. Samuel 24, 2 a 4. Abra comigo a sua Bíblia lá, eu quero ler para você. Esse episódio aqui, irmão, você tem que destacar ele e lembrar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Então o rei disse a Joabe e aos comandantes do exército: percorram todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e façam o recenseamento do povo para que eu saiba quantos são. Mas Joabe respondeu: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja com os próprios olhos. Mas porque o rei, meu senhor, deseja fazer isso, a palavra do rei, contudo, prevaleceu sobre Joabe e os comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para fazer o recenseamento do povo de Israel. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? O rei Davi estava olhando para si mesmo, olhando para Israel, para o seu exército, no palácio. Ele não tem mais cheiro de mato nem de ovelha, ele tem cheiro de porcelana, mármore, fragrâncias nobres, tem cheiro de palácio. Ele tem um grande exército. Sabe o que ele faz? Ele pede para o comandante: Joabe, faz um levantamento, só para a gente fazer aqui umas medidas, para ver o tamanho da nossa glória, o tamanho do nosso ego. O ego inflado, o orgulho. Joabe percebeu que havia algo errado, ele foi até falou: Davi, não faça isso, meu rei, não faça isso. E Davi contraria, Davi insiste. Davi queria contar, medir, avaliar, saber quantos tinham. O problema não era apenas número, era confiança. Davi começou a olhar para a força do seu exército e não para a dependência do Senhor. Ele está dizendo: sabe por que nós estamos ganhando as guerras? Não é tanto assim, Deus. Ao tamanho de nossos exércitos. Será que é Deus ou será que é a nossa estrutura? Será que é Deus ou é a nossa capacidade? Ego inflado. O ego inflado gosta de medir força, irmãos. Quantos eu tenho? Quanto que eu já conquistei? Quem é que está comigo? Qual o tamanho da minha influência? Qual é a minha posição? Sabe o que aconteceu, irmão? Davi foi e fez. Deus veio para ele, irmão, e disse para ele assim: Davi, escolhe das 3 opções, são 3 juízos. Aí Davi cai em si, porque agora a luz de Deus chegou no seu auto-engano, no seu ego inflado, e ele ora a Deus pedindo misericórdia. E sabe o que ele ora? Ele fala assim: as opções era Deus matar não sei quantos numa lapada só, Deus ficar não sei quantos dias para matar também uma lapada de gente de Israel. E Davi fala assim: faz o seguinte, Deus, foi eu que pequei, me mata, mas não fere o povo. Qual que é a sentença? Davi fala assim: Senhor, agora eu estou me lembrando, eu sou uma ovelha e o Senhor é meu pastor. Eu não sou rei, eu sou ovelha, Senhor. Olha que está escrito em 2 Samuel 24:10. Eu vou ler para você. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te suplico que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi grande loucura. O ego ferido quer provar valor. O ego ferido, ou aliás, o ego inflado quer exibir valor. Atenção, irmão. O ego ferido quer provar que tem valor. O ego inflado, o seu orgulho, quer exibir. Você não para de ficar postando foto da sua imagem, para ver quantos likes, quem é que está comigo, quantos que está me achando bonito, que está me achando mais rápido.
É legal compartilhar, irmão, mas é legal, mas por trás disso, será que não tem uma luz que precisa clarear algumas sombras? Por que essa necessidade de tanto se exibir? Aquilo que começou como insegurança pode terminar como orgulho, irmão. E o ego inflado substitui dependência por autossuficiência. Davi esqueceu, irmão. Eu quero falar para você também, com Davi, sobre o ego religioso. Ego ferido, isso são auto-engano, imagem distorcida que a gente tem de nós mesmos. Ego inflado, esse ar de superioridade, de que tem que se exibir para falar que você tem valor, estrutura. E agora o ego religioso. O ego religioso é um dos mais perigosos, irmão. Por quê? Porque parece espiritual. Ele está fazendo algo para Deus, mas não necessariamente segundo como Deus quer. Escuta, irmão. Nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo a palavra, mas você pode ter um ego religioso no sentido do seguinte: você está tendo boa intenção em fazer as coisas, mas acontece que você não está fazendo conforme Deus falou. De novo, irmão, você está auto-enganado. De novo, irmão, você está vendo mais nas sombras. Vou te provar isso aqui. Davi viveu isso. Vamos lá em 2 Samuel 6, 6-8. Eu quero ler para vocês aquele episódio em que Davi, ele fez a coisa certa. Ele foi atrás da arca da presença, que estava, com os inimigos, depois estava na terra de Israel. E aí Davi tem uma ideia: vou trazer a arca. Não é? E a arca, na verdade, começou a vir, os inimigos colocaram ela na carroça, depois estavam trazendo no carro de boi. Davi vem vindo, olha o que diz lá em 2 Samuel 6, 6-8. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois tropeçaram, irmãos. A arca da presença estava no carro de boi, e os bois estavam trazendo a arca, e Uzá era um dos auxiliares do rei, estava perto, acompanhando. Aí os bois tropeçaram, Uzá pensou: vai cair a arca, botou a mão na arca. A intenção de Uzá era boa, ele estava fazendo bem, só que da forma que Deus já tinha falado que não era para fazer. Olha o que diz a Bíblia: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus, irmãos. Davi, olha o que Davi ficou. Davi ficou contrariado com Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Por isso até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Davi estava tentando trazer a arca, parecia algo bom, parecia algo espiritual, parecia correto, mas havia uma forma estabelecida por Deus. Davi estava fazendo algo para Deus, mas não da forma de Deus. Enquanto Deus interrompe o processo, Davi fica contrariado. Davi fica contrariado, irmão. Davi vai brigar com Deus. Ô Deus, poxa vida, olha toda a campanha que nós fizemos. Olha que maravilha essa arca chegando aqui. Todo esse processo, nós gastamos, foi dinheiro, meu irmão, para fazer tudo isso aqui, olha que coisa maravilhosa. Aí o Senhor vai lá e nos constrange, um homem tem que morrer. Porque foi fazer o bem, porque foi segurar a arca, Senhor. Davi fica com o ego religioso dizendo: eu sou bom, eu fiz o bem, está certo. Mas tem um detalhe, irmão, que essa luz, nós temos que ir para a luz. Tem um detalhe, irmão. Deus interrompe esse processo, Davi fica contrariado. E aqui está o perigo do ego religioso. Ele acredita que boas intenções substituem obediência. Mas eu fiz com boa intenção, mas era para Deus.
Mas o meu coração estava certo. Mas era um projeto bonito. E Davi entende. Lá em 1 Crônicas, abra comigo lá, vamos encerrar por aqui. 2 Crônicas 15, 13 a 15. Aleluia. Diz assim, irmãos. Você vai saber por que Deus fulminou Uzá. Diz assim o texto: foi por não terem vocês, levitas, carregado a arca na primeira vez, que a ira do Senhor, o nosso Deus, irrompeu contra nós. Foi por não terem vocês, levitas, carregado a arca na primeira vez, que a ira do Senhor, o nosso Deus, irrompeu contra nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus nos ombros, usando as varas de transporte, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Só quem podia tocar na arca e ainda nas hastes da arca era um levita. Deus tinha falado. E Davi, com ego inflado, com ego religioso, na sombra do seu alto engano. E Deus lembra a ele: ah, Senhor, o homem não era levita, não era de acordo com a palavra, não era de acordo com a lei. Davi reconhece: nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Porque o ego religioso, irmão, quer que Deus aceite qualquer coisa só porque colocamos o nome dele no projeto. Mas Deus não nos chama apenas para fazer coisas para ele. Deus nos chama para fazer segundo a vontade dele. Amém, igreja? Aleluia. Fique de pé. Eu quero encerrar falando sobre o ego quebrantado. Deus não deixou Davi escondido atrás da própria imagem. E numa situação, Davi peca contra Deus. Ele está no seu palácio. Ele deseja Batseba. E ele cai. E essa mulher estava nos seus dias férteis. E ela fica grávida. E tudo isso vai acontecendo. Davi faz toda a situação para que o marido dela pudesse ir para a guerra e morrer, porque ele não poderia saber que o filho não era dele. Ele faz tudo. Seu ego, seu medo, seu controle. Só que ele estava esquecendo que nós temos um Deus que está enxergando sob a luz. E o Senhor manda um profeta a Davi. Natã chega a Davi. E Natã fala uma história. E Davi morde a isca. Se infla com justiça acerca daquilo que Natã estava falando. E Davi julgou o homem da parábola. E aí o profeta diz... Lá em 2 Samuel 12:7, então Natã disse a Davi: você é esse homem. O juízo de Deus está sobre você. O profeta vem confrontar. Lembra, irmão, da esteira? Davi pecou. Agora Davi vai ser confrontado pela voz de Deus através do profeta. E sabe o que Davi faz, irmão? Davi está sob pressão. A máscara caiu, tudo foi revelado, a sombra foi revelada, o ego foi exposto. E a pergunta é: o que Davi vai fazer agora? Ele vai se justificar? Ele vai transferir a culpa? Ele vai usar o trono para se proteger? Vai dizer que estava cansado? Vai dizer que foi a mulher que deu em cima dele? Vai culpar as circunstâncias? Por que o meu palácio ficou do lado da vizinha?
A resposta vem no versículo 13. Sabe o que Davi faz? Diante do confronto, Davi diz: pequei contra o Senhor. Sem desculpas, sem argumentos, sem justificativas, sem transferência de culpa. O coração quebrantado não é o coração que nunca caiu, irmãos. É o coração que, ao ser confrontado pela luz, pela verdade, para de fugir, para de fingir. Se quebranta. Davi não negou seu pecado, Davi não protegeu sua imagem, Davi não brigou com o profeta, Davi não se escondeu atrás do trono, Davi se quebrantou. Aleluia. E no Salmo 51:4, queridos, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Feche os teus olhos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em me condenar, Deus. Aqui está a grande diferença entre Saul e Davi. Saul queria preservar a imagem, Davi queria preservar a presença. Saul queria manter o trono e Davi queria voltar para Deus. Saul se preocupava com o que o povo ia ver, Davi se preocupava com o que Deus estava vendo. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, vamos cantar uma canção, uma frase de louvor ao Senhor. Enquanto isso, irmão, pede para o Espírito Santo examinar seu coração, seu ego. O Senhor vai nos colocar no exame da esteira, sob provas, sob pressões, no deserto, na falta. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos, escute. Jesus disse, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus veio para perdoar os seus pecados, mas não só isso. Ele veio para trazer luz. A luz não cria a verdade, a luz revela a verdade. E quando a luz chega, querida igreja, a sombra perde o poder. Aleluia. Grande é o Senhor. Santo é o Senhor. Jesus nos convida. Ele diz, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Jesus não está chamando apenas para abandonar pecados, Ele está chamando para sair do trono. O seu eu precisa morrer. O Evangelho não melhora o seu ego, o Evangelho crucifica o ego, porque onde o ego governa, o auto-engano prospera, mas onde Cristo reina, a verdade liberta, a luz liberta. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, pela palavra do Senhor aos nossos corações. Continua, Pai, falando pela sua verdade, o seu Espírito. Continua nos levando, Senhor, nesse exame do coração, da nossa alma, do nosso interior. E quando estivermos na esteira, sob pressão, Pai Santo, tem misericórdia. Quando formos contrariados, exortados, Pai, que a gente possa apresentar um coração quebrantado. Queremos ouvir a verdade, sermos livres pela verdade, sermos curados pela verdade, pela luz da Tua palavra. Em nome de Jesus, alcança esse coração,
Alcança esse irmão, essa irmã. Alcança, Senhor, com a tua luz e vem nos libertar e nos curar, em nome de Jesus. Amém, igreja?